Olá, pessoal. O Expresso com Conteúdo de hoje vai ser com o AC. Daqui a pouquinho ele vai se apresentar pra gente. AC, obrigada por estar aqui. Imagina. Hoje a gente vai falar sobre a armadilha do nota 10. Por que que a alta performance constante é insustentável? E antes de você se apresentar, eu vou falar o porquê que eu quis trazer ele aqui. A gente se conheceu recentemente num podcast em que a gente foi convidado para gravar junto. E ele estava mencionando sobre essa questão da gente ser nota 10 o tempo todo. O quanto isso é insustentável, quanto que a gente precisa de fato chegar nesse nota 10. Fica nesse vídeo, eu vou deixar aqui embaixo também as redes sociais dele. E calma, esse vídeo não é sobre você não ter performance, mas é sobre você saber até onde você tem que ir. Assim, seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado pela oportunidade. Deixa eu me apresentar, meu nome é Antônio Carlos Costa, eu tenho uma experiência bastante rica. Eu costumo dizer assim, eu comecei na área de marketing, me apaixonei pela área de marketing, mas fiz um belo estágio na área de recursos humanos e voltei depois para a área de marketing. Hoje eu sou consultor de marketing e recursos humanos em diversas empresas, e principalmente no agro. Obrigado pela oportunidade de compartilhar um pouco desse conhecimento e falar um pouco sobre essa questão de sempre tirar 10, né? Eu acho que as empresas te contratam para isso, querem sempre ter a nota 10, mas nem sempre eu acho que isso é possível. Tem horas que a gente precisa se contentar. E aí, resgatando a nossa conversa, perguntaram sobre se é possível viver sem o 10, e eu disse, olha, se eu fosse começar de novo, talvez as coisas eu deixaria de querer o 10. Eu acho que a gente dá para conviver bem com 7, 8, e tem coisas que não precisa ser todo dia. Eu acho que o perfeccionismo é um medo de errar, obviamente, mas você não precisa viver 100% do seu tempo. Eu acho que tem coisas que você pode. E É, foi é, exatamente essa fala que fez você estar aqui, que fez a gente se exatamente. conectar. Antes da gravação do podcast, a gente já estava ali conversando, mas na hora que ele mencionou isso, no meio da gravação do podcast, eu falei, nossa, eu preciso trazer isso para o Expresso com conteúdo. Inclusive, ele falou sobre a questão do perfeccionismo. Eu já gravei um vídeo aqui no canal sobre perfeccionismo. Eu vou deixar aqui na descrição para vocês assistirem depois. Mas você já teve em grandes cadeiras de diretoria. Então, hoje você tem a sua própria consultoria, mas você já teve em cadeiras de diretoria. Sim. O nota 10 constante, ele é um objetivo real ou ele é uma armadilha? Acho que ele é um objetivo pleiteado pelas empresas. As empresas te contratam pelo 10, querem que você tenha uma performance acima da expectativa, só que ela é uma armadilha, né? Se você não se administrar bem as coisas, chega uma hora que fica uma pressão. Vou dar um exemplo simples. Muitas vezes, a empresa quer que você tenha um crescimento de mercado ao redor de 5, 10%. Mas como você é perfeccionista e quer mostrar que você é capaz, você diz assim, não, vou entregar 12, 15%. Só que você esquece que no próximo ano você vai precisar entregar de novo 12, 15%. Então, assim, é sempre uma armadilha que você criou, porque ele estava contente com 5 a 10%. Mas esse exagero de que a gente quer de performance, esse exagero de perfeccionismo, eu quero sempre entregar mais. E aí vira uma armadilha. Então, eu acho que o executivo tem que administrar bem isso e administrar isso da sua equipe. Eu acho que esse é um exercício diário. E é um exercício não só da empresa, da própria organização, mas como também da própria pessoa com o seu autogoverno, né? Eu menciono muito aqui no canal sobre essa questão da autoconsciência e do autogoverno. Claro que equilibrar o autogoverno junto com o que a empresa quer é algo que tem que ver até onde está tendo comunicação e até onde está tendo ruído, né? Claro. Mas outro ponto muito importante da gente trazer aqui é a gente não está falando sobre não performar, sobre não atingir o nota 10, mas até onde isso é viável e até que momento a gente tem que atingir, até que momento a gente tem que olhar e falar assim, não, pera, agora não precisa disso, porque muitas vezes a gente quer passar o 10, na Isso. verdade. Porque Isso. a sociedade, estamos vendo uma sociedade que o tempo todo a gente quer o mais e mais Performance. e mais. E é disso que a gente está falando. É sobre Isso. esse mais e mais e mais. Não é sobre você fazer bem feito, sobre você entregar um bom trabalho. Você está sendo contratado para isso. Mas é pra gente não chegar num certo momento da nossa vida e falar, nossa, não precisava ter sido daquela forma. Isso. Porque eu acho uma frase muito pesada, que as pessoas, eu acredito que não tenham notado o tamanho do peso ainda. De Aham. você olhar pra trás e falar, não precisava ter sido daquela forma. Aham. E esse é o segundo contexto que eu queria entrar com você, que é, houve algum momento específico na sua carreira em que você percebeu que fazer as coisas mais de uma forma mais calma trazia os mesmos resultados, mas te deixava com uma vida mais saudável, né? Acho que a pergunta é boa.
Contextualizei muito, né? Imagina, não, mas a pergunta é boa. Eu acho assim, no início, na emoção, na onde que eu fui promovido, eu cheguei lá, eu quero entregar, eu fui igual a todo mundo. Passado um tempo, com uma certa maturidade ou uma experiência, eu comecei a perceber que nem tudo você precisa tirar 10. Vou dar um exemplo rápido. Eu trabalhei numa empresa que ela tinha um reconhecimento a cada 5 anos do funcionário pela performance dele, pelo que tinha entregado. E aí tinha uma carta que era assim muito mal escrita e não descrevia muito o reconhecimento da pessoa. Então eu disse assim, não, a gente precisa melhorar isso. E fui lá e escrevi uma carta que, assim, que a proposta era escrever detalhe por detalhe por que ele estava recebendo aquilo, e não pelos 5 anos. Passado um tempo, eu percebi que, na verdade, o cara queria só aquele reconhecimento pelo tempo. Ele não estava preocupado em que fosse descrito qual era o reconhecimento e por que ele estava lá. Uhum. Ele ter o troféu e poder colocar na mesa dele, mostrar para todo mundo, era mais importante. Aí eu aprendi assim, não precisa tudo ser perfeito. Presta atenção no objetivo, a vida é feita de escolhas, a gente pode escolher ter essas escolhas e direcionar aquilo que faz a diferença. Outras coisas, acessórias principalmente, vocês podem se contentar com uma nota menor e não estressar tudo, porque senão tudo é estresse, tudo é para ontem, não precisa, tem coisas que é suportável. Mas eu acho que tem um pouco da maturidade, a maturidade que me trouxe isso e me fez enxergar que algumas coisas não precisava tirar 10. E você falou uma palavrinha mágica, um termo mágico, na verdade, que foi essa questão do direcionamento. A partir do momento que você decidiu para onde você direcionaria mais energia, foi onde você escolheu que algumas coisas você pode ser 10, outras coisas você pode ser 7, que é o famoso que alguns psicólogos falam de equilibrar os pratos. Isso. Hoje, principalmente, eu vejo meus colegas por aí, todo mundo tem muitos pratinhos, né? Fica tentando equilibrar todos ao mesmo tempo. Eu acho que precisa aprender a negociar, né? Na hora que vem as perguntas, você tem que ser um bom negociador para poder dizer, isso aqui eu vou entregar e vou colocar como prioridade, vou entregar, vou tirar 10. Esse aqui é 8 e vai ser suficiente para todo mundo. Agora, é preciso uma certa capacidade de negociar, porque senão gera uma expectativa no seu interlocutor e ele está esperando 10 reais e cria um problema. Então, eu acho que assim, você tem que lembrar de negociar antes, mostrar para a pessoa, eventualmente para o seu interlocutor, dizer assim, cara, 8 é o suficiente para a gente chegar onde a gente precisa chegar. Essa questão dessa negociação, que é um alinhamento de Alinhamento, expectativas, né? buy-in, Como que um CEO pode implementar essa cultura desse ritmo sustentável numa empresa, sem que o time confunda isso com falta de ambição ou de uma entrega baixa? Porque é o que eu estou falando já desde o início do vídeo. Não é para Ah, ser confundido claro aqui que não. falta de Você performance vai ser ou mandado vamos. embora. Não, entendeu? É Pelo isso amor de mesmo, Deus, gente. A gente é contratado, é uma contraprestação, né? Pra gente ganhar claro, nosso salário. A gente tem que fazer um trabalho muito bem feito. E não só por questão de salário, para fazer claro. uma prestação para a sociedade, a empresa conseguir exercer a função social dela. Mas como não confundir isso, essa questão, CEO implementando esse ritmo sustentável, porque é algo difícil, É. desafiador. Eu acho assim, de todas as ferramentas que eu aprendi, acho que nos últimos anos, e o mercado é muito consumista, você tem muitas novidades, eu acho que eu aprendi uma coisa chamada uma agenda estratégica. O nome é um pouco pomposo, mas a agenda estratégica permite que a gente coloque toda a organização na mesma página. Então, ao construir a agenda estratégica, a gente vai colocar todo mundo assim, atento para aquele que é um objetivo coletivo e todos precisam entregar, que talvez seja o 10 ou 11. E lá nessa mesma página vamos colocar outras atribuições, atividades que a gente precisa fazer, que talvez precisa 9. E lá tem algumas que são assim, nice to have, a gente precisa fazer, é importante, mas não precisa ser 10. A gente precisa cumprir com um certo roteiro, mas entregar aquilo. Mas está negociado, então está claro para todo mundo, prazo, o que é para fazer, como é para fazer, mas vamos colocar uma energia proporcional ao que precisa. Então, acho que a chave é ter essa agenda negociada com todo mundo. É assim, eu chamo do P minúsculo ao P maiúsculo, ou seja, do presidente até o porteiro. Todo mundo precisa saber o que está acontecendo e colocar energia proporcional. E é algo complexo, penso eu que é algo complexo de ser implementado se não tiver o apoio da alta liderança. Por quê?
não vai adiantar o funcionário, não vai adiantar entre aspas, tudo pode adiantar alguma coisa, mas vai ser uma luta um pouco mais árdua. Se a média liderança e a alta liderança não tiver em consonância com esse ritmo sustentável, e é saber, gente, a partir do momento que você está dentro de uma organização, vão ter momentos que vão ser um pouco mais pegados, vão ter momentos que tem que voltar para esse ritmo sustentável, que eu acho que esse que é o grande problema. Muitas vezes a gente tem momentos que realmente tem que ter aquele ritmo mais pegado e as pessoas esquecem de voltar para o ritmo sustentável, esquecem de voltar para o normal, começa a achar que aquilo é o normal. Só que se não tiver esse alinhamento entre a média liderança e a alta liderança, e eu sempre pontuo isso em palestra, nas aulas que eu estou dando daquele curso de compliance estratégico, eu sempre pontuo, gente, liderança. Ah, a liderança é culpada de tudo? Não é sobre isso. Mas a liderança, tanto média como alta, tem uma grande responsabilidade, porque não vai adiantar que todo o operacional tenha essa visão, por exemplo, e a média liderança não entenda isso, não queira implementar isso, né? Eu acho que dentro desse contexto, Isabela, tem uma coisa que assim, é a cultura organizacional, onde você está. E aí o líder, ou a alta liderança, tem que dar o tom, ela tem que dar o exemplo. Então, assim, eu tive um chefe, assim, que é um querido chefe, que ele dizia assim, na segunda-feira, às 5 horas da tarde, eu saio para jogar bola. Se vocês não decidirem tudo que vocês precisam decidir comigo antes das 5, depois das 5 eu não estou aqui. Então, a gente aprendeu que dá para fazer os dois. Ele conseguia jogar bola, legal. conseguia resolver as nossas pendências, mas a gente tinha uma meta, então aquilo era negociado. É claro, como você disse, tem coisas que vai até às 8 da noite para discutir, mas a gente não era segunda-feira. E entender que são as exceções. Isso. Né? Então, ele Não o fazia normal. questão de usar esse exemplo para mostrar para a gente que você também precisa ter vida. E aí Dá para equilibrar, né? dá para equilibrar e você precisa fazer o esporte, você precisa cuidar de atividades, né, outras, além só do seu trabalho. Mas tem dias, como você disse, a gente tem que entregar, tem um visitante, tem um jantar, tem outras coisas que faz parte do seu job, né? Então, eu acho que você precisa estabelecer e entender uma cultura, mas o líder tem que dar o exemplo. Se você não der o exemplo nessa cultura, você não cria essa cultura. Fica uma cultura muito competitiva e ao mesmo tempo assim, bom, lá no departamento X é assim, no departamento tal é assado. E Subculturas, né? exatamente, subcultura. Então acho que você precisa de uma certa one voice nesse sentido, de todo mundo falar a mesma coisa e ao mesmo tempo eu gosto muito de pontuar o exemplo. Se você fala uma coisa e faz outra, não adianta nada. Você tem que mostrar isso. Walk the talk, ande Isso, conforme a fala. exatamente, walk the talk. E na sua visão de consultor hoje, qual que é o maior prejuízo que uma empresa tem quando ela ignora a saúde mental? E a saúde mental está muito em voga ultimamente, principalmente por conta da atualização da NR1. Então, qual que é o maior prejuízo que a empresa sofre quando ela ignora isso e ela foca apenas no tal indicador nota 10? Então, eu acho que assim, como você disse, isso está em voga, mas eu acho que as pessoas estão ficando doentes, né? Por isso que está em voga. Não está em voga porque então, quer dizer, assim, a porque sociedade parece, conheceu, né? É no sentido de dizer o seguinte, olha que está na moda, mas olha que contraditório, as pessoas estão doentes nesse sentido que eu queria pontuar. Precisa ter uma equipe sadia, que pensa no amanhã, que se prepara, que se dedica, às vezes mais do que precisa, eu sei, mas você precisa cuidar da saúde. O maior peso para uma organização é quando ela está doente. Tem equipes que estão doentes porque isso custa dinheiro para ela, repor pessoas é difícil, é demorado e tudo isso é dinheiro custoso e não tem gente muito disponível, preparada. Esse é um outro problema do mercado muito grande. Então, se você não cuida disso, se você não cuida das pessoas, deixa elas doentes, você vai ter problemas ali na frente. Então, o burnout está aí presente. Muitas vezes desconhecido nas empresas. Tem pessoas que nem sabem o que está acontecendo, está exausta, está brigando em casa, está brigando com todo mundo, até com o gato dela, mas ela está exausta. Então a gente precisa buscar o tal do equilíbrio em todo sentido. Acho que esse é o maior prejuízo. Quando eu tenho oportunidade de estar falando na minha consultoria, falando com as empresas ou na área de recursos humanos ou na área de marketing, eu sempre assim, você precisa cuidar de quem cuida de você. Então se você tem uma equipe, essa equipe está te apoiando, vocês estão falando a mesma coisa, vocês estão caminhando em prol de um objetivo, então vocês estão juntos. Então cuida um pouco dessa equipe. Hoje mesmo, numa outra situação, eu estava dizendo, o que eu vejo hoje nas empresas é que as empresas pararam de investir em treinamento das pessoas. As pessoas têm que aprender no dia a dia. Então fica uma correria, um mau serviço, um mau atendimento.
E assim, é um Só erro. entrega, entrega, entrega. Entrega porque o Esquece que, resultado. exato, só que esquece que essa entrega tem um processo para essa entrega ser muito bem feita. Isso me Exatamente. faz lembrar de um exemplo de agenda, Ah, inclusive. Gente, gestão de tempo é algo que todo mundo tem que ter muita consciência para falar sobre isso, muito. principalmente liderança. Teve um local que eu trabalhei onde uma gestora, ela preenchia minha agenda inteira, sempre com externalidade. Então, sempre em reunião com o cliente. Só que o momento que você faz é qual? Se você tem o dia inteiro Então, com para reunião com o você, cliente, qual que é o momento que você pega para fazer o trabalho? Porque exatamente. se você está em reunião com outras pessoas, isso é parte do trabalho, mas não é todo o seu trabalho. Uhum. Então, assim, mais uma vez, a importância da liderança entendendo isso. Criar esses momentos. Porque senão aí você tem que entregar, mas como que você entrega quando toda essa agenda tá completa? Assim, são exercícios. O tema talvez não seja esse, mas é oportuno. Eu trabalhei numa das empresas que isso foi um consenso de a gente ser o seguinte, na sexta-feira à tarde, a gente diminuía o possível a reunião. Então, tenta não ter reunião virtual, seja lá o que for, tenta não ter. Para você ter tempo de terminar as coisas que você precisa e não levar o compromisso na sua cabeça para o final de semana. Sim. E da mesma forma, a gente consensou que na segunda até meio-dia a gente ia cuidar da semana. Ou seja, vou me planejar para enfrentar a empresa. Perfeito. Então, essas coisas Rituais, resolveram, rituais. Essas coisas resolveram tudo? Não, claro que não, mas ajudam. Então, eu acho que o Ajuda a líder... trazer mais paz também, porque é isso que as pessoas não entendem. Pode não trazer um resultado concreto no sentido de eu não entreguei o material, mas eu vou entregar o material com a saúde do meu time, com a saúde Isso, da minha empresa. exatamente. É isso. Vejo, e existem muitas reclamações, eu vejo quando estou dando treinamento que pega um pouco dessa ADRH, não é todo mundo que está com esse compromisso de cuidar da equipe, não, infelizmente. Eu falo muito sobre isso aqui porque, na verdade, a Eu maioria vejo não assim, está. muita gente falando, mas na hora eu preciso entregar, porque eu tenho a minha avaliação de Mas assim, aí é desempenho. o que eu tanto defendo. Então, acho que É a tem que... falta do olhar pra dentro. Isso. Porque todo líder que Precisa tem se aquele cuidar, né? momento que olha pra dentro, porque não tem como ele falar, eu tô olhando pra minha equipe, se ele não olha pra dentro de si. Claro, ele não é Você não exemplo. cuida do outro se você não tá cuidando de Isso, você. exatamente. Pra gente fazer esse desfecho, se você pudesse dar um conselho pro Antônio lá atrás, que ele precisava ser nota 10 em tudo, Isso. qual seria? Vários ou é um só? São vários, mas eu diria assim, talvez um pouco da fala que a gente começou. Eu não seria tão exigente. Começo tem o ímpeto da novidade, tudo aquilo que a gente precisa e quer faz parte. Sucesso, crescer, Eu quero crescer, eu quero chegar lá, eu vou acontecer, enfim. Mas eu diria que eu deveria cuidar mais de mim. Talvez agora, no momento que eu estou, eu teria mais coragem de dizer não. Não aceitaria tudo. Então, seria mais flexível, não gostaria de tirar 10 em tudo, não precisa, contentaria com 7, 8 muitas vezes. Existem batalhas que não precisam. A gente vai descobrir na vida que tem batalhas que não precisam. Então, eu aprenderia a lidar com isso. Também. Assim, cara, a minha opinião é essa, se você quiser fazer, faça, mas eu paro por aqui. E o mundo continua, nossa, de forma muito tranquila. Quando você vai ver, está tudo certo. Só toma cuidado para você não ficar doente. Então, se você quer insistir nesse caminho muito duro, se você não tomar cuidado, você vai ficar doente. É o preço que você vai pagar. Se você quer pagar esse preço, cuida do seu sucesso. Depende o preço que você quer pagar, em suma, né? É o preço. Tem gente que quer pagar. E a gente avisa, Veja vai os acontecer pedágios isso. que você quer passar na sua carreira. Isso, o que você está exatamente. disposto, o que você não está disposto. Mas é um pouco difícil quando a pessoa está muito motivada, que é um trabalho que a empresa faz bem, né, muitas vezes. É difícil você convencer a pessoa e falar assim, cara, pisa um pouco no freio, vai devagar. Se ele está no meio do caminho, não, ele vai querer ir mais rápido. Porque ele tem essa impressão. Mas é do ser humano, Eu eu gosto acho. de dizer que é os dois lados. Eu não gosto daquela conduta de empresa 100% culpada ou funcionários é 100% culpado. Eu gosto de uma balança, advogado, né? Isso. O meio a meio, gente. A empresa tem a parte dela e os funcionários, os colaboradores têm a parte deles. Então, por isso que tem que ter essa questão do autoconhecimento. A empresa não vai dar o autoconhecimento que você precisa. Então, é distinto. É cada um fazendo a sua parte para ter algo, uma relação harmônica. Porque é uma relação de trabalho, é uma relação. Claro. Tem que ter harmonia. Então, assim, eu poderia completar isso para dizer assim, muitas vezes, muitas pessoas deixam que a sua carreira seja conduzida pela empresa. Sim. Eu acho que é o contrário. Quem tem que conduzir a sua carreira é você. Nossa, eu estava conversando isso com o Uber hoje. Eu peguei um Uber para ir Olha. para outra gravação do Expresso com conteúdo. Ele falou,
minha vida só foi acontecendo. Eu falei, mas você parava para analisar o que Onde estava eu quero acontecendo? chegar? Ele falava, não. Então, esse é o problema. Então, eu acho que assim, se você tem o controle do seu destino, né, que é o nome da novela, se você tem o controle do seu destino, você vai dizer, esta empresa eu quero para a minha vida ou não quero. Então, eu acho que assim, pense, as pessoas, eu lembro de, no começo da carreira, dizer para todo mundo assim, onde você gostaria de estar daqui 5 anos? As pessoas têm uma certa dificuldade de pensar nisso. Consegue pensar daqui 1 ano, mas daqui 5, 10 anos, é um exercício. Faça o exercício de se imaginar daqui 5, 10 anos. E aí você vai ver se você conseguir definir se esse caminho que essa empresa, ou essa pessoa, esse teu chefe está propondo, te interessa. Se Uhum. não interessa, tchau, obrigado, vai buscar outra Simples oportunidade. assim, né? Simples assim, simples assim. Acê, obrigada por essa Imagina. conversa tão leve, fluida, de um assunto que, em tese, é tratada com densidade, muitas vezes, até porque ele tem a sua densidade, mas ele Opa, também pode ser leve, até porque a gente deu alguns exemplos aqui do dia a dia que a gente consegue reformular e fazer. Então, muito obrigada por estar poxa, aqui. estou à disposição. Antes da gente encerrar, tem alguma palavra, alguma frase que você queira deixar aqui para o pessoal refletir? Cuida de você. Não deixa os outros cuidar, não. Porque os outros não vão cuidar Não também. vão cuidar. Não vão cuidar. Acê, obrigada, Imagina. pessoal. Por hoje é Obrigado. só, até a próxima. Tchau, tchau.